Ok, boa noite. Então começamos aqui nossa terceira aula do curso de Israel. A gente terminou aqui no meio do capítulo 3, né, a segunda aula. Então estamos aqui na página 14, tá? Vamos da apostila, né? E vamos poder acompanhar aqui, lembrando um pouco do sacrifício, ou melhor, a aliança, né, que Deus fez, o pacto que Deus fez com Abraão naquele período. Deixa eu só emudecer todo mundo aqui. Então, vamos lá. Então, estamos aqui na página 14, né? Lembrando essa aliança de Deus com Abraão, não é? Que Deus pede para Abraão fazer aquele sacrifício de animais, preparar o sacrifício. Ele cortou os 3 animais, os 2 iam passar, né, as 2 partes de uma aliança de sangue, né, que foi esse tipo de aliança, passariam no meio, né, dos animais cortados, e ali fica uma aliança de sangue. É como se os 2 estivessem mortos e não podem cancelar a aliança, né? Se alguém cancela a aliança, está morto, né? Então é uma aliança eterna, né? Irrevogável, não é uma aliança que você pode simplesmente trazer ela de volta, né? E voltar e mexer nessa aliança, desistir desta aliança, tá? Então, uma aliança muito forte e tal. E a gente tem essa experiência de que, depois que Abraão prepara os elementos, o que acontece? Ele dorme, né? Você tem as aves de rapina tentando comer os animais, como que destruindo aquele trabalho para a aliança, e depois vai se pondo o sol, até o momento que Abraão ele fica exausto e dorme, né? Ele dorme de exaustão. O texto vem que menciona que sobre densas trevas e tal. E ele, dormindo, ele tem assim uma visão de tudo que acontece, né? Aparece um fogo fumegante e uma tocha de fogo, né, que passam sozinhos por entre os animais, selando a aliança, da qual Abraão faz parte, mas não participa, né? Então, uma aliança que traz bênção sobre a vida de Abraão e a sua descendência, mas Abraão não passa dentro dela, né, com um significado muito grande, que Deus estava tornando aquela aliança incondicional, porque foi o pai e o filho, né? O fogo fumegante e a tocha de fogo, né? Deus Pai e Deus Filho passaram por entre os animais, selando aquela aliança e não permitindo que Abraão passasse por ela, porque se ele passasse, ele teria que cumprir a parte dele. Então, uma aliança determinada por Deus. E, na realidade, essa aliança, ela faz lembrança, ela faz um chamado de uma aliança que é muito anterior e, ao mesmo tempo, muito posterior a essa, né? Que aliança é essa? É a aliança que nós temos em Cristo Jesus. O sacrifício de animais, desde o início, sempre foi uma sombra, uma metáfora, uma figura do sacrifício verdadeiro pelos pecados que seria feito por Jesus, né? E essa aliança em Jesus Cristo é uma aliança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, feito desde antes da fundação do mundo, né? A Bíblia fala sobre o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ou seja, esse sangue derramado de Jesus pelos nossos pecados, pela nossa redenção, é uma aliança feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes da criação do homem. Quer dizer, quando Deus projetou, planejou nos criar e criar o universo e todas as coisas, o que aconteceu no coração de Deus? Ele enxergou tudo que aconteceria,
ele enxergou todas as possibilidades de criação e o que ia acontecer, e em todas elas só tinha um caminho de solução, um caminho de salvação. Então, Deus estabeleceu na eternidade esta aliança, esse sacrifício do Cordeiro, né? Jesus morrendo em nosso lugar. Tá? Então, essa aliança ela faz uma referência, né? A aliança de Deus com Abraão aqui, ela já traz uma referência à salvação que tinha que vir de Deus, né? Então o homem acaba não participando. Quer dizer, por quê? Porque ele não aguentaria o peso da batalha, ele ia acabar se cansando, dormindo, vacilando e não entraria, não cumpriria a sua parte na aliança. Então Deus passa sozinho, mostrando que ele ia fazer o que determinou fazer, né? Então uma aliança de Deus com Abraão, mas que Abraão não consegue passar, né, por entre os animais, selando aquela aliança, tá? Então vimos isso na aula passada, só estou fazendo uma recapitulação, tá? E lembrando que essa aliança de sangue, ela tem o seguinte significado: tudo que pertence a Deus passa a pertencer a Abraão. Tudo que pertence a Abraão passa a pertencer a Deus. Então Deus, quando se identifica a partir desta aliança, ele se identifica como: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Por que o Deus de Abraão? Porque esta aliança foi celebrada com Abraão, né? É uma aliança muito específica. Para toda aliança, existe um termo que Deus coloca nas alianças dele com o homem, de amizade, né? Então, por exemplo, se você vê aqui na página 15, aqui na página 15, você vai encontrar o seguinte, lá em cima, Isaías 41:8, você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Então Deus tinha uma aliança com Abraão e ele passa a chamar Abraão de meu amigo, né? Tiago 2:23, cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Davi, Moisés, Noé, né, também eram amigos de Deus, tá? Amigos de Deus, mas esse é um termo de aliança, né? Esse é um termo de aliança estabelecida com Abraão. Então é uma palavra muito forte, né? Que estabelece e firma essa aliança. Então vamos entender um pouco mais. Veja, olhando para o tempo anterior a Abraão, de alguma forma Deus estava com uma dificuldade de se comunicar com o homem. Ele tinha uma dificuldade, uma limitação para agir no planeta. Por quê? Porque Deus determinou que tudo que se faz no planeta Terra é através de homens. Então os homens estavam afastados de Deus. Não havia relacionamento, né? Tanto que Abraão até se surpreende quando aparece Melquisedeque, aparece como que do nada, rei de Salém, né? Alguém que ninguém sabe de onde veio, não tem antecedência, nem princípio de dia, nem finais de dias, né? Diz a palavra, e ele aparece lá e fala: nossa, você ouve Deus também, né? Você tem comunhão com Deus. E Melquisedeque se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo, e ele abençoa Abraão, e Abraão dá os dízimos a Melquisedeque. Então aqui é um primeiro flash. Nesta aula de hoje a gente vai ver dois flashes de coisas que a gente acha que vieram com a lei, mas que na realidade são muito anteriores à lei, né? Deus vai estabelecer aqui com Abraão
a circuncisão ao 8º dia. E muita gente entende, não, a circuncisão é coisa da lei. Não, a circuncisão é anterior à lei. Vai se falar que o dízimo, alguns dizem o dízimo é uma coisa que veio com a lei. Agora nós estamos na graça, não tem mais. Não, o dízimo começa, a sua primeira referência específica na Bíblia sobre o dízimo, é aqui muito antes de Moisés, é muito antes da lei. É uma relação de Abraão com Melquisedeque, né? É de abençoado com o abençoador, o sacerdote. Então ele devolve os dízimos a Deus, né? 10% do despojo, através de quem? De Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então ele está estabelecendo algumas coisas que a gente pensa. Lembrando também outra coisa que se pensa que veio com a lei, que é a definição de animais limpos e animais imundos, né? Quando Noé, muito antes desses dias aqui, quando Noé sai da arca, Deus libera para alimento os animais limpos, continuando proibido se alimentar dos animais imundos. Então o conceito de animais limpos e imundos já existia lá em Noé, muito, muito antes da lei de Moisés, tá? Então são coisas que às vezes a gente atribui, não, isso daí tudo é da lei. Não, a lei, alguns princípios de Deus, algumas informações importantes para o povo daquele tempo, foi sendo passada de pai para filho, geração em geração, né, até ser consolidada nos primeiros livros escritos da Bíblia, que são aqueles que foram escritos por Moisés, né, o Pentateuco, embora tenha também o livro de Jó, que há aí uma certa controvérsia sobre qual é mais antigo, tá? Então vamos lá, quando é feita esta aliança, muda algo dentro do planeta, porque Deus fez uma aliança com um homem, e ao ter uma aliança com um homem, ele pode atuar com mais liberdade dentro de um planeta, seguindo regras que Deus mesmo estabeleceu. Qual é a regra que Deus estabeleceu? A terra eu dei aos homens. Então o que é para ser feito na terra é feito através dos homens. Quando Deus exerceu o seu plano de salvação do homem, o plano dele era o quê? Ele se fez homem, se fez carne e habitou entre os homens. Entrou no planeta dentro da sua maior legalidade de acesso ao planeta Terra, que é o quê? É através do ventre de uma mulher. E aqui, quando Deus faz essa aliança com Abraão, ele promete coisas para Abraão. Ele estabelece uma promessa, estabelece vínculos. Então, ele através dessa aliança com Abraão e da sua descendência, Deus tem direitos de ação sobre o planeta, em função de uma aliança ou um pacto feito com um homem. Lembrando, este pacto inclui o quê? Tudo que é de Deus passa a pertencer a Abraão. Tudo que é de Abraão passa a pertencer a Deus. E a gente vai ver que daqui para frente, que essa aliança ela é requerida em vários momentos. Tá? Tal é a importância desta aliança. Tá? Então vamos lá. Num quadradinho aqui da página 15, eu escrevi algumas palavras que eu vou ler aqui para que fique um pouco mais vinculado na tua mente, no teu coração, a importância da aliança. A partir de Abrão, algo aconteceu na terra. Veremos Deus agindo com maior liberdade, afinal, ele fez uma aliança. É muito importante esse fato, daí dependeu tudo. Não podemos considerar esse fato grandioso como apenas uma aliança a mais. Abraão é o nosso pai, ele é o pai da fé. Nele seriam abençoadas todas as famílias e nações da terra. Então veja o alcance desta aliança: abençoar todas as famílias e todas as nações da terra. Com esta aliança, Deus adquire o acesso, a esse propósito. Por causa dessa aliança que estudamos, Deus agora podia agir livremente aqui na terra.
Lembram-se da aliança eterna que estudamos, onde a Trindade fez uma aliança entre si antes da fundação do mundo? O Filho se ofereceu. A Trindade sabia que a raça humana ia pecar. E o Filho se ofereceu. O sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo, foi manifestado no final dos tempos. Sim, Jesus se ofereceu para tomar o lugar do homem. Essa foi a aliança eterna. Qual foi o preço? A sua vida, o seu sangue. Pois, após o pecado, a sentença era de morte para o homem. Agora, a aliança de Deus com Abraão, a aliança eterna, que estava quase que impedida de ser manifesta, começa a aterrissar aqui na terra. Aleluia. Então, essa primeira aliança de Deus com Abraão é uma abertura de caminho para a ação de Deus aqui no planeta. Tá? Vamos ver o fato que ocorre depois deste momento, porque Abraão e Sara ainda não tinham tido o filho Isaac, quando tudo isso aqui aconteceu. Essa é uma primeira aliança, um primeiro approach de Deus com Abraão e com aquilo que ele quer fazer no planeta. Tá? O passo seguinte que acontece é Ismael. Ismael não era para ter acontecido. Ismael acontece por causa do homem. E do homem, entenda-se, homem e mulher. Né? Sara puxa lá no seu DNA, lá do fundo, Sara que era tão abençoada e tal, de repente ela puxa lá no íntimo do seu DNA aquela herança de Eva. Né? Sara tem uma ideia brilhante. Eu sou estéril, já sou muito velha, não posso ter filhos, né? Não é através de Ló que virá, porque Ló já não está mais com a gente, né? Então nossa descendência não será através de Ló, não será através, né, do servo da nossa casa, isso daí Deus já esclareceu. Então, tem um costume antigo de Ur dos Caldeus, que é o quê? Quando a mulher, a esposa, não pode ter filhos, ela entrega a sua serva para que o senhor da casa possa gerar um filho e ter a sua descendência. E ela tem essa brilhante ideia. E Abraão deve ter olhado para Agar, né? Abraão teve aquele seu momento assim de fraqueza e de coisa e achou boa ideia. Né? Agar bonitona, egípcia e tal, gostou da ideia e os dois enredaram por esse caminho e geraram um filho chamado Ismael. Ismael, você deve conhecer um pouco da história, né? É o pai, né? A gente vai ver mais para frente aqui o texto. Deus acaba abençoando também Ismael como atendendo um pedido ou uma oração de Abraão, né? E falou, Ismael também será grande, uma grande nação virá dele, ele terá 12 nações, na realidade, saindo dele, né? Ele gerará 12 príncipes, mas a minha aliança virá através de Isaac, não através de Ismael. Tá? Então, é aquela história, a bênção está difícil, está demorando demais a vir, a nossa ansiedade humana e a nossa imaginação fértil carnal começa a criar ideias ou possibilidades para dar uma ajudinha para Deus. É aquele empurrãozinho da carne, é o esforço humano entrando e contaminando um plano original de Deus. Esse é o significado de Ismael, né? Quando nós ficamos ansiosos, queremos fazer alguma coisa, corremos atrás de muitas ideias e fazemos besteiras na vida. Algumas dessas besteiras que nós fazemos, porque não estamos conseguindo esperar a bênção de Deus fluir naturalmente, algumas dessas besteiras são o quê? Elas acabam gerando problemas que vão nos acompanhar pela vida toda.
Às vezes, geramos problemas que vão seguir gerações após a nossa. E no caso de Abraão e Sara, essa loucura que eles fizeram trouxe para a sua descendência um problema que existe até hoje. Porque Ismael perseguiu a Isaque. Quando Isaque era pequeno, Ismael já era adolescente, ele perseguia Isaque e perturbava Isaque, né? Depois que se separaram, e até os dias de hoje, a descendência de Agar, né, o povo árabe, percebe ou persegue a descendência de Isaque e de Jacó. Os povos árabes lutam pela mesma terra e brigam com os judeus até hoje. Vivem em pé de guerra. Então você veja, um problema lá atrás que foi se esticando e se esticando e se estica até hoje. Até hoje este é um problema para Israel. A descendência de Ismael são alguns dos maiores perseguidores dos judeus, né? Hoje, perseguidores de Israel, tá? Então, muito cuidado quando você tem essas ideias extraordinárias de ajudar Deus a cumprir uma promessa na sua vida, inventando coisas que não são de Deus. Assumindo caminhos de ansiedade, caminhos de incredulidade, caminhos de insegurança, obras humanas, sem a direção de Deus, obras humanas, sem o selo de Deus nela, tá? Muito cuidado com essas obras. Vamos ver um pouco mais, eu estou fazendo uma analogia aqui, mas não é uma analogia brunesca, né? É uma analogia bíblica. Então você pega lá em Gálatas, fora toda a história que eu citei, né, de perseguição que a descendência de Ismael faz sobre a descendência de Israel, tá? Gálatas 4, 20 a 31, no final da página 15. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Olha o que Paulo está falando. Ismael foi antes do tempo da lei, mas ele cita este fato como uma analogia, tá, à lei de Moisés. E diz assim, digam-me vocês que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Olha a analogia que Paulo está falando. Ele está dizendo, vocês querem continuar debaixo da lei? Vocês querem continuar dependendo exclusivamente do natural e do esforço humano? Ou vocês querem crescer mediante promessa? Ou vocês querem crescer debaixo de milagres de Deus? Ou vocês querem crescer debaixo da ação de Deus nas suas vidas? Verso 24. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres, que mulheres? Sara e Agar, representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, que é onde veio a lei, né? De onde veio a lei. Do Monte Sinai, e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Tá? No tempo que Paulo escreveu isso, né, esse povo estava debaixo do domínio romano, do Império Romano. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos,
Página 16. São filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. Então ele está dizendo o seguinte, que Isaac foi o filho nascido de acordo com o Espírito de Deus, uma obra de Deus. Por que Paulo faz essa analogia? Porque nós, Igreja de Jesus, somos nascidos do Espírito. Nós não somos apenas nascidos do sangue. Quando tivemos um encontro com Jesus Cristo, nós nascemos do Espírito, nós fomos gerados, filhos de Deus, nascidos de Deus, tá? O mesmo acontece agora, mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. O que Paulo estava dizendo aqui? Que a igreja, tinha uma parte da igreja que estava querendo voltar para a lei. E Paulo manda essa mensagem, olha gente, nós não somos filhos de Agar, vocês estão querendo ser escravos de novo. Nós somos filhos de Sara, nós somos descendência de Sara, nós somos descendência do Espírito. Nós fomos gerados pela fé, e não pelo esforço humano, não pelo modo natural, não pela carne. Nós fomos gerados do alto. Tá? Então, essa simbologia, ela deve nos chamar muita atenção, porque muitas vezes nós trabalhamos com esse esforço humano para tentarmos ser, né, ou fazer acontecer aquilo que Deus está fazendo em nós. Ou nós vamos pela fé, fortalecidos no poder de Deus, ou nós vamos de modo natural pelo esforço humano, pela carne humana. Quem vai pelo esforço humano tem de que se gloriar. A pessoa que acha, não, eu estou me dedicando e tal, não, a minha oração chega no Senhor porque eu estou obediente, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Você tem do que se gloriar. Então vai, mas esse é um caminho de esforço humano, cuidado com ele. Porque quando você entra por ele, você é dominado por ele. Você não depende mais da graça de Deus. Você não depende mais da virtude de Deus, você está dependendo da sua virtude, da sua obra, do seu esforço, da sua aplicação. É a sua glória e não a glória de Deus. Gênesis 17, de 1 a 8. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Tá? Eu fiz esse parênteses de Ismael, porque nós vamos agora para os passos seguintes. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, olha só, 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, quase 30 anos depois da primeira aparição, né? Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro, estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Olha a frase, olha o detalhe dessa frase, estabelecerei a minha aliança. De quem que é a aliança? É minha ou é nossa? Deus está dizendo que a aliança é dele. Mas ele vai estabelecer a aliança dele entre quem? Entre ele e Abraão. Mas não é a nossa aliança. Estabelecerei a nossa aliança. Não, estabelecerei a minha aliança. Eu jurei por mim mesmo. É uma aliança de Deus com Deus, é do Pai, Filho e Espírito Santo. Essa aliança pertence a Deus. Eu estabelecerei a minha aliança com você, Abraão. E multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Lembra? As promessas de Deus para Abraão, né? Quais são as 3 colunas da aliança de Deus com Abraão?
e as promessas que vão se repetindo, se aliançando e se pactuando, né? Ele sempre diz respeito à terra, à descendência e à bênção. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Veja, Abrão não é apenas o pai da nação de Israel. Abrão é o pai de muitas nações. Porque a bênção que chega até a igreja é a bênção da aliança feita em Abraão. Que aliança foi feita em Abraão? A aliança eterna que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E que aliança foi essa? É a do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Esta é a aliança. Jesus é a nossa aliança. Então, quando o sacrifício de Jesus chega até a igreja, consequentemente até as nações, né? O que está acontecendo? A bênção de Abraão chegou até a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós somos abençoados junto com o crente Abraão. Tá? Por isso Abraão é chamado pai de muitas nações. É isso que Deus está dizendo para Abraão. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente florífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, que agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. E serei o Deus deles. Deles quem? Dos seus descendentes. Então Deus está falando, veja aqui se repetindo, a descendência, a terra e a bênção. A descendência, a terra e a bênção. Esta é a promessa, esta é a aliança, este é o pacto. E aqui começa a aparecer uma das características dessa aliança de Deus com Abraão. Lembra que eu falei? Tudo que pertence a Deus passa a pertencer também a Abraão. Tudo que pertence a Abraão passa a pertencer também a Deus. Por isso que Deus passa a ter acesso livre para atuar na terra através de Abraão e da sua descendência. E de todos aqueles que são inseridos nessa promessa. Deus atua livremente na terra hoje através da descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Então a igreja, ela entrou nessa bênção, nessa promessa, tá? E nessa descendência. O que Deus deu para Abraão que era de Deus? Deus deu para Abraão o seu nome. E vamos explicar um pouco mais isso, tá? Abraão passa a se chamar Abrão, passa a se chamar Abraão, tá? Nos originais, ou tentando simular um pouco do hebraico, o que ele está dizendo? É Abraham, H-A-M, Abraham, tá? Que Ram é o nome de Deus. Então Deus coloca o seu nome no nome de Abraão. Abraão se torna Abrão-Ram, que é Abraham, que traduzindo ou transliterando para o português virou Abraão, tá? E esse Abraham tem um significado, pai de muitas nações, pai de multidões. Então imagina Deus falando para Abraão, você vai ser florífero, eu constituí pai de muitas nações, por isso teu nome agora é Abraham, quer dizer pai de muitas nações, pai de multidões. E como é que Deus faz isso? Em que base Deus faz isso com Abraão? Na base da aliança, em que tudo que pertence a Deus passa a pertencer a
Abraão. Está claro isso? Começa a ter esse significado crescente, tá? O versículo seguinte, Gênesis 17, de 15 a 17. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, tá? Então, no original, ou transliterando o original, esse Sara, ele tira o final do nome de Sara e substitui pelo nome de Deus, como se fosse Saraham. Ele coloca o nome dele também no nome de Sara, mostrando que quando Deus faz uma aliança, a importância que Deus dá ao casamento e à família, tá? Deus não aceitou outras alternativas, outros caminhos, muito menos o caminho de Agar, para gerar a descendência de Abraão. A descendência de Abraão seria através da sua esposa, a sua mulher amada. E esse é o caminho de Deus com os homens, né? Ele vai abençoar nas famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus começa a primeira família abençoada com um milagre. Sara estéril. Além de Sara ser estéril, ele espera Sara passar da idade de ter filhos. E além de Sara estéril e passar da idade de ter filhos, ele espera Sara passar de qualquer possibilidade de ter filhos, que não podia nem amamentar mais. E ele diz o seguinte: olha, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e Sara dará à luz um filho. Então, vou ler o texto aqui de novo. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, que quer dizer o quê? Mãe de multidões, ou mãe de nações. Saraham, né? que é o Ram de Deus colocado em Sara, tá? Eu abençoarei também, por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Né? Ele estava achando engraçado. A Bíblia ainda diz, a gente não vai trabalhar esse assunto aqui no curso, mas que Sara riu. Sara ouviu por detrás da porta, né? Como se fosse, e deu uma risadinha. E o Senhor fala com Sara: Sara, por que você riu? Sara: não ri não. E o Senhor fala com ela: é certo que você riu. Com Deus não é assim. É certo que você riu, né? Tipo, com Deus não tem falsidade, fingimento, não tem máscara, né? Não tem. Com Deus é tudo às claras, é luz. É 100% luz, é 100% cristalino, 100% transparente, né? Então você veja a situação, né, desse nascimento miraculoso e o que Deus faz na vida desse casal, que não tinha nenhum filho, e Deus fala: vocês não apenas vão ter um filho, vocês serão pai e mãe de nações. Pai e mãe de nações, de multidões. O que vocês vão gerar é uma coisa imensurável, né? Imensurável. Quando Deus fala com Abraão em outros momentos sobre a descendência, olha para as estrelas do céu, se puder contar quão numerosas elas são, assim será a sua descendência. Olha para a terra, olha para as areias. Se você puder contar, assim também poderá contar o tamanho da sua descendência, pois ela será numerosa como as areias. Virando aqui a página 17, né, a gente tem um detalhe a mais na página 16, é que quando Isaac nasceu,
Ismael já tinha ali talvez os seus 14 anos, né? Ele já era um adolescente, né? E a história de Israel segue então, nos versos 18 a 22. Vamos ler juntos aqui. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o seu herdeiro. Abraão estava preocupado com Ismael e talvez preocupado com Sara, ou com dificuldade de crer que a essa altura do campeonato ele ainda ia ter filhos, e Sara ia ter filhos. Sara pode morrer se ela tiver um filho, né? Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, olha como é que Deus é claro com Abraão. Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Deus está dizendo, a minha aliança tem que seguir entre a geração de você com a sua mulher, e não com outra, não com a escrava, não com do seu sobrinho, não do seu herdeiro, né, Eliezer, não, tem que ser da sua mulher. E você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Quer dizer, Deus responde a oração de Abraão, porque Abraão criou amor pelo seu filho, porque era filho dele. Não era de Sara, mas era dele. Ele amava Ismael. E já que você pediu, também o abençoarei. Eu farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Recado está dado, agora você tem que crer. Né? Deus não perde muito tempo com blá blá blá. Ele falou, é isso. Agora é só hora de crer. Agora é só hora de confiar. Daqui a um ano, isso vai acontecer. Né? Então, esse trabalho de Deus com Abraão e Sara chega a esse momento que não é um ápice. O ápice virá depois. Mas a fé dos dois havia crescido suficiente para que eles tivessem esse filho. A fé de Abraão e a fé de Sara. Não foi só a fé de Abraão, foi a fé dos dois. A fé do casal. E a gente vai ver isso mais à frente. Eu vou abrir um texto que nós vamos voltar a esse assunto aqui. Logo depois, Deus estabelece a circuncisão, que eu já mencionei. Gênesis 17, 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Isso será por sinal da aliança entre mim e vós. É um sinal, né? O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro. Tá? Isso depois vai ser passado a Moisés, mas Jetro, o sogro de Moisés, já tinha essa informação, ele ensina, né, a Moisés sobre isso. Tá? Então a circuncisão é instituída. Eu não vou gastar muito tempo com isso aqui, eu já falei um pouco, mas Jeremias 4,4, ele começa a revelar o significado da circuncisão. Tá? Porque no Novo Testamento, em Hebreus, a Bíblia diz que as coisas da lei, as coisas do Antigo Testamento são sombra e figura de realidades espirituais que viriam depois. Tá? Então aqui ele já começa a revelar essa realidade espiritual. Jeremias 4,4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não para quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então a circuncisão era um ato de fé do povo de Israel, foi passado para Abraão. Abraão,
você e a sua descendência. A circuncisão não era um ato de lei, era um ato de fé, porque eu creio no Senhor e este é um sinal da aliança. Eu estou confirmando a minha aliança com este ato de fé, fazendo a circuncisão do prepúcio. A circuncisão do prepúcio é um ato de fé, que simboliza o quê? A circuncisão verdadeira do coração. Eu estou me rendendo a Deus, eu estou confirmando a minha fé no Senhor. Deuteronômio 10:16, no final da página 17, circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. Tá? Então essa é uma circuncisão do coração. Esse é o foco, esta é a realidade. Deuteronômio 36, página 18. O Senhor, o teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. A circuncisão é a do coração. Romanos 2, 28 e 29, apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, carta à igreja. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne, porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Esse é o significado da circuncisão, né? Coisas visíveis, materiais, para explicar coisas invisíveis e espirituais, tá? Então aqui encerra o capítulo 3, tá? Nós vamos entrar aqui no capítulo 4, na página 19, que a gente provavelmente não vai até o final dele hoje, é um capítulo bem longo, mas nós vamos dar sequência a este assunto aqui, tá? Então vamos lá, página 19, girando a folha aqui, um novo assunto dentro do mesmo tema, tá? Isaac quer dizer ele ri, tá? Quem é que sugeriu o nome Isaac? Deus é quem falou, teu filho lhe chamará Isaac. Nós lemos esse versículo agora há pouco, tá? Porque ele ri. Por que ele ri? Porque quando Deus falou que ele ia ter um filho com Sara, o que Abraão fez? Riu. Então o nome do filho será Isaac. Ele ri. É um filho da alegria, um filho da velhice, né? Ele ri, esse é o significado de Isaac, né? É um filho do impossível. É um filho em que, quando acabou o esforço humano, Deus vem e age em cima de promessas. Eu prometi, eu vou fazer. Não fica ansioso, não cria coisas do homem para cumprir promessas de Deus. Segue o princípio, segue a palavra, segue o caminho da fé, segue o caminho da livre e não o caminho da escrava, né? Que Paulo nos mostrou aqui em Gálatas, o significado de Agar e Sara. Segue esse caminho, tá? Então o Senhor foi bondoso com Sara, Gênesis 21, dos versos 1 a 8, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão, que agora a Bíblia já chama de Abraão, com o nome de Deus no seu nome, né? Abraham, deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberam disso rirão comigo. Todo mundo vai rir. Olha como é que é. Abraão com 100 anos e Sara com 90, os dois tiveram um filho, e Sara amamentou, porque amamentar era outro milagre. E Sara amamentou, né?
Quem lhe diria que a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Então já foi um milagre Sara ter filho. Outro milagre foi ela amamentar esse filho. Isso quer dizer o seguinte, queridos: não importa a idade que você tem, não importa o tempo que já passou, não importa o teu cansaço, não importa, Deus vai lhe dar forças sobremaneiras para cumprir aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Ele vai te fazer forte. Ah, mas eu não sou capaz. Abraão não era capaz de cumprir essa promessa, mas aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus projetou na minha vida e na tua vida, Ele vai fazer. Confia, creia. Pare de gerar Ismaéls. Deixe os Isaques nascerem na tua vida e proliferarem. Tire os Ismaéls do seu caminho, porque a palavra de Deus para Abraão foi: olha, tira a escrava da tua casa, ela não pode viver contigo. Não dá para caminhar pela fé com a escrava. Não dá para seguir a promessa com a escrava. Os filhos da carne atrapalham os filhos do Espírito. Os frutos da carne, ou os resultados da carne, atrapalham os resultados do Espírito. Tem que tirar. Hebreus 11:11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, quem é que teve fé? Pela fé, Abraão e também a própria Sara. Isaac nasceu da fé de Abraão e da fé de Sara. É importante no nosso ministério, nas nossas vidas, que a fé do marido e da esposa sigam juntas. Ah, mas pastor, meu casamento já foi, meu primeiro casamento. Amém. Segue o teu curso. Amém? Muitas vezes o plano original de Deus vai ser quebrado. O plano original de Deus para Abraão não era com Ismael, mas Ismael nasceu. E Ismael gerou algumas consequências. Alguma coisa nós perdemos, mas os planos de Deus são renovados. Quando Moisés trouxe as tábuas, elas foram quebradas. Por quê? Porque o povo fez a bezerrada de ouro lá, né? Não foi a burrada, foi a bezerrada, né? São dois animais, né? Devia chamar de bezerrada e não burrada. A bezerrada foi feita pelo povo. Então se quebrou ali as tábuas. Moisés volta para Deus e Deus fala para Moisés: Moisés, você ficou nervosinho e quebrou as tábuas, agora você vai preparar elas e trazer aqui para mim. Eu vou escrever essa história, mas você vai estar comprometido nela comigo agora. Então Deus escreve novas histórias nas nossas vidas, mas nós estamos comprometidos com essa nova história. Nós escrevemos juntos com Deus. Nós subimos ao Monte Sinai para reescrever a história. Então a nossa história não se perde. Esse é o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus não acontece em pessoas imperfeitas. Mas o plano de Deus vai seguir com os seus consertos, ajustes e adaptações em cima de pessoas imperfeitas que somos nós. Então não chore o passado já foi. Ok? O passado já era. Se alegre com o presente para viver um futuro cada vez melhor. Viva um presente escrito com Deus. Lance as sementes presentes para que a gente possa colher um futuro mais abençoado. Chorar o passado não tem nada a ver com o cristianismo. Esse provérbio ou ditado secular que diz, né, águas passadas não movem moinho, né? O leite derramado, né? Não adianta chorar pelo leite derramado, esse já era. Mas se alegre, se motive e trabalhe pelo dia de hoje para que tenha um futuro abençoado amanhã. Lance novas sementes.
Amém? Então, não adianta chorar o passado, né? Segue a vida, segue o curso, confia mais em Deus. Ah, não devia ter feito isso. Então tá bom, então não faça mais isso, faça diferente, né? Jesus, quando fala com a mulher adúltera, ele diz o que para ela? Vá e não tornes a pecar. Onde estão os teus acusadores? Ninguém mais te condena? Ela falou, foram todos embora. Nem eu te condeno. Vá e não tornes a pecar. Então esquece o passado, não adianta chorar o passado. A besteira já foi feita, mas você tem uma vida preciosa no presente para estabelecer um futuro abençoado. Amém? É daqui para frente, constrói, edifica, né? Vive o chamado de Deus, tá? Hebreus 11:17, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Tá? Então eu começo essa leitura deste outro momento de aliança de Deus com Abraão, trazendo revelações do Novo Testamento, que dizem o quê? Quando Abraão foi oferecer Isaque como sacrifício, né? Ele estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então a gente vai ler o texto que não diz isso, a não ser nas entrelinhas. Mas no Novo Testamento se afirma isto, que no Antigo, no livro de Gênesis, a gente pode perceber nas entrelinhas esta verdade, que quando Abraão estava indo sacrificar Isaque, ele estava levando em conta que Deus ressuscita os mortos. Ele estava levando em conta que se ele sacrificasse o seu único filho, que era aquele que havia recebido as promessas. Lembra, nós lemos o texto, que Deus falou o quê? Que a minha promessa contigo será através de Isaque, seu filho, com Sara. Então, se ele sacrificasse, aquele era o filho sobre quem estava a promessa, que Deus iria ressuscitar ele dos mortos. E eu vou te convidar agora, na medida que a gente for lendo esse texto, que você reviva também o primeiro momento de Deus com Abraão. Quando Deus diz para Abraão, deixa a tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que coisa interessante. São coisas que fazem parte deste momento que às vezes a gente não atenta para o fundamento deste momento aqui. Deus estava quase que repetindo um negócio. Olha, sai daí da tua casa, né? Você vai me sacrificar, Isaque, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aonde vai ser o sacrifício? Você consegue imaginar Isaque ouvindo e lembrando da primeira promessa? Né? Sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, sai dessa terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha, pega Isaque, teu filho, e me oferece ele em sacrifício, num lugar que eu te mostrarei. Mais um detalhe, lembra da aliança que eles fizeram antes? Que era a aliança de Deus, e ele estava estabelecendo com Abraão, a minha aliança entre mim e você. Mas não é nossa aliança, é minha aliança. Eu é que garanto essa aliança, não é você. Se fosse nossa, a aliança já era. Né? É uma aliança incondicional. Tá? A gente vai ver muito sobre isso nesse curso aqui de Israel. Tá? E lembra de outra coisa. Então, que coisa é essa? Que tudo, desde que foi estabelecida aquela aliança de sangue, passando pelos animais,
Tudo que pertence a Deus passa a pertencer a Abraão. Tudo que pertence a Abraão passa a pertencer a Deus. E aí Deus vai e pede para Abraão. Abraão, pega, né? Vamos ler o texto aqui. Passado algum tempo, Gênesis 22, a partir do verso 1, final da página 19. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Deus pôs Abraão à prova. Todo esse momento aqui, Deus estava pondo Abraão à prova. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, olha os detalhes, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Eu botei uma observação aqui, que esse local foi escolhido por Jeová. E sabe que local é esse, no Monte Moriá? É onde Salomão construiu o templo. Séculos depois. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Perceba a diferença de Abraão de talvez uns 40 anos antes. A primeira vez que Deus fala com Abraão, vai, sai da tua parentela. Lembra o que aconteceu? Ele não saiu da parentela, ele saiu da terra, mas foi junto com o pai. Depois que o pai morre, talvez uns 10 anos depois, Terá morre em Harã, né? Já não mais na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Eles vão a caminho de Canaã, param em Harã e ali se estabelecem. Terá morre, depois de Terá morre, o Senhor o leva para Canaã. Então se cumpriu a segunda parte do chamado, que era o quê? Deixa a tua parentela. Ainda faltava uma terceira. Desculpa, ele deixou a casa do seu pai. Ainda faltava uma terceira, que é deixar a sua parentela. Ele levou Ló consigo. E quando é que Deus abre mais claramente as bênçãos e a promessa para Abraão? E a Bíblia ainda declara, depois que ele se separou de Ló, o Senhor apareceu para ele e disse isso, isso, isso. Ele começou a clarear. As coisas aconteceram depois que a terceira parte, né, do requisito ou do chamado acontece. Muitas vezes as coisas demoram a acontecer na nossa vida porque a gente está retendo coisas que Deus já nos pediu para largar. Às vezes algumas bênçãos demoram, algumas promessas demoram a se cumprir porque a gente está retendo coisas que Deus falou, larga isso. Não é por aqui. Vai por esse caminho, esquece isso daqui. Não se preocupa com isso, deixa que eu vou fazer. E aí o que acontece, queridos? Nesse momento aqui, Deus vai e fala, Deus estava pedindo algo muito maior talvez. Deixa o teu filho, toma o teu filho, seu único filho, Isaque, quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento e foi. Olha a diferença do primeiro para o último homem. O primeiro homem foi lá, foram os passos acontecendo. Abraão estava aprendendo a crer. Neste segundo momento, bem mais à frente, mais de 40 anos provavelmente depois, porque Isaque aqui já deveria ter os seus 12, 13 anos de idade, né? Já era um adolescente. Ele obedece imediatamente. Imediatamente. E lembra, tudo que pertence a Abraão, pertence também a Deus. Então Deus estava pedindo algo que pertencia a Abraão
e que Abraão não poderia negar. Por quê? Porque Isaac pertence a Abraão e tudo que pertence a Abraão pertence a Deus. Então Deus estava pedindo para Abraão: me dá o teu filho Isaac, porque o que te pertence também me pertence. Imediatamente Abraão vai lá fazer. E aí a gente leu no Novo Testamento que quando Abraão foi fazer isso, ele foi em atitude de fé. Pela fé, olha lá para cima, Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, né? Deus pôs Abraão à prova, Gênesis 22:1, né? Ofereceu Isaac como sacrifício, pela fé. Por quê? Qual era a fé de Abraão? Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ele foi sacrificar porque ele sabia o quê? Deus já disse que Isaac era da promessa, ele estava crendo em Deus, ele estava confiando em Deus. Se a história toda da descendência das nações seriam através de Isaac, então Deus está pedindo Isaac, eu vou dar. Porque Deus vai me dar Isaac de volta, porque afinal de contas é em cima de Isaac que ele fez a promessa. Eu confio totalmente em Deus. Ele confiou na promessa, ele confiou na palavra, ele confiou em Deus plenamente. No terceiro dia de viagem, no verso 4, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Aqui revela nas entrelinhas e nas linhas a fé de Abraão. Abraão declarou o quê? Abraão foi lá para sacrificar Isaac. Mas ele falou: depois de adorarmos, voltaremos. Quem? Quem voltaremos? Eu e Isaac. Eu e Isaac vamos até lá, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Seria uma pergunta dificílima para um homem sem fé. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram, no verso 8, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha a fé de Abraão. Ele foi lá para oferecer Isaac. Isaac pergunta: cadê o cordeiro? E Abraão responde, cheio de Deus. Ele responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Abraão já sabia que a aliança pertencia a Deus. Deus passou sozinho, ele dormiu. Deus passou sozinho entre os animais, né? Deus disse que a aliança era com ele, mas era a minha aliança, disse Deus, né? Então tinham coisas que estavam ficando cada vez mais claras para Abraão. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Aqui ele está se referindo ao próprio Jesus, ao próprio Senhor Jesus. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus porque não me negou. Você está entendendo? Você teme a Deus, pai,
porque não me negou. Quem é que pediu o filho? Não foi um anjo, foi o mensageiro do Senhor, o Filho, o Messias. Você não me negou o seu filho, o seu único filho. No verso 13, Abraão, página 20, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Queridos, Deus trabalha para que aprendamos a crer. Todo o nosso amadurecimento é para que aprendamos a crer mais. Quanto mais nós cremos, mais nós vivemos o Evangelho. Quanto mais nós cremos, mais nós temos qualidade de vida, mais cresce a nossa vida espiritual, mais crescem as nossas obras, frutos de fé, frutos do mover de Deus em nós e não frutos do esforço humano. Quanto mais nós cremos, mais o Senhor pode nos usar. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, olha esta frase, juro por mim mesmo. Deus está falando da minha aliança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Juro por mim mesmo que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho. O que Deus estava simbolizando aqui, queridos? Que ele não negaria para Abraão e a sua descendência e todos aqueles que crerem o seu único filho. Porque essa era uma aliança entre eles. Você não me negou o seu filho, eu não te negarei o meu único filho. A única diferença é que a aliança é de Deus. Então o filho de Abraão não poderia morrer. Porque o filho de Abraão não promove redenção de pecados, mas o filho de Deus sim. O filho de Abraão é imperfeito, o filho de Deus é perfeito. Por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então Deus faz um juramento com Abraão. Entenda, queridos, essa aliança de Deus com Abraão, ela abre as portas legais do planeta para que Deus cumpra todo o seu propósito dentro desse planeta. Todo o seu propósito dentro da humanidade. Com juramento, Deus se interpôs. Juro por mim mesmo. Ele diz, porque você me abençoou. Esta aliança não depende mais de você. Porque você confiou em mim e ia sacrificar o seu próprio filho em obediência a mim. Eu juro por mim mesmo. Deus está dizendo, eu vou fazer isso. A sua descendência vai fazer um monte de besteiras. Eles vão quebrar alianças, eles vão fracassar, eles vão... Mas aqui eu fiz um juramento. Eu vou fazer isso com a tua descendência, Abraão. Está determinado. Eu tenho legalidade neste planeta para fazer isto. Então entenda a importância de Abraão como pai da fé, como pai da igreja. Muitos não entendem, o pai da igreja não é Abraão. O pai da igreja é Abraão.
O Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma e reafirma isso. Nós somos abençoados junto com o crente Abraão. Nós entramos nas promessas de Abraão. Nós somos abençoadores de todas as famílias da terra. Quem é que pode abençoar as famílias da terra hoje? É a igreja de Jesus. Só que aquilo que Deus prometeu para Israel, ele vai cumprir. E a gente vai ver neste capítulo aqui, provavelmente não hoje, tá? Porque ele é muito longo. Mas vamos avançar o estudo, tá? A gente já viu sobre a questão da fé, os textos que tudo que Abraão fez foi pela fé. Tudo que era de Abraão era de Deus. E tudo que era de Deus era de Abraão. O nome foi mudado, né? E então a gente começa a ver um padrão daqui para frente. Veja no quadrinho, no meio da página 20 lá. Gênesis 28:13. Deus se apresentando a Jacó. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Gente, Jacó é filho de quem? Jacó não é filho de Abraão, Jacó é neto de Abraão. Mas Deus dá um significado para esta paternidade de Abraão. O Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaac. Ele está dizendo o seguinte, a bênção vem de Abraão, é ali que nasceu a bênção, desta aliança. E eu passei ela para Isaac. E eu não estou passando a bênção de Isaac para Jacó, eu estou passando a bênção de Abraão para Jacó. Porque a bênção de Abraão é a aliança de Abraão, é a aliança eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que aliança é essa? Vamos criar o homem, mas nós vamos redimir o homem. Quem há de ir por nós? Jesus responde, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Muito antes da criação do mundo, houve este encontro do Pai, do Filho e do Espírito e esta decisão de Ram a Abraão. Êxodo 3:6, Deus se apresentando a Moisés. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando ele fala o Deus de seu pai, ele está referindo a Abraão. 1 Reis 18:36, Elias orando a Deus, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O nome de Jacó foi mudado para Israel, né? E Jacó tem os 12 filhos, que são os 12 cabeças das 12 tribos de Israel. Mateus 22:32, Jesus falando aos saduceus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Hebreus 11:16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se vergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Abraão não negou o seu filho a Deus e Deus não negaria o seu. Porém, sabemos que foi diferente. Deus não poupou a Jesus, né? O filho amado. Lucas 3:32, tu és o meu filho amado, assim como Isaac era o filho amado de Abraão. Em ti me comprazo. Né? João 3:16, Jesus, o filho unigênito, era o único filho de Deus. João 1,14, unigênito do Pai. Veja as similaridades e como todo este ato foi o cumprimento de uma promessa, de uma aliança.
né? Foi aliançado. Jesus entrou legalmente nesse planeta baseado em uma aliança. Quando Abraão foi oferecer Isaque em sacrifício, página 21, ele pensou, é lógico que Deus vai restituir o meu filho, né? A gente já falou sobre isso, mas veja, a base da obediência de Abraão, que é algo que a gente deve levar em conta. Nós não vivemos baseados na obediência à lei. Nós vivemos baseado em uma obediência que é anterior à lei. É a obediência por temor. Gênesis 22, 12, o Senhor falando com Abraão, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Então a primeira motivação da obediência de Abraão foi o quê? Temor. Ele teme a Deus, ele respeita a Deus, ele leva Deus a sério, por isso ele obedece a Deus. Primeira motivação. A segunda motivação da obediência foi uma obediência por fé. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, Hebreus 11, 17, ofereceu Isaque. No verso 19, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Gênesis 22, 5, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ele obedeceu pela fé. A primeira motivação da obediência, temor, respeito, levava Deus a sério. Segunda motivação da obediência, pela fé. Ele confiava em Deus plenamente. Então ele podia obedecer. Por que um homem deve procurar se manter no primeiro casamento diante de Deus? E a mulher? Por quê? Porque leva Deus a sério, ele quer obedecer ao Senhor, ele crê na palavra, ele leva Deus a sério. Mas é só isso? Não. Vai além disso. Ele crê em Deus. Então, se Deus, a vontade de Deus para mim é boa, é agradável, é perfeita, se eu me mantiver no casamento, é porque Deus vai gerar no meu dia a dia, na minha vida, um casamento bom, agradável. Porque esta é a vontade de Deus. Então, ele obedece a Deus e a mulher se preservando o casamento, porque ele sabe que aquilo ali vai ser bom e vai ser agradável. Não é mergulhar num casamento eterno, numa eterna guerra e acreditar que vai ser uma eterna guerra e eu estou obedecendo a Deus. Isso é obediência pela lei. Não é a base do Novo Testamento. Não é a base da maturidade cristã. A base da maturidade cristã é obediência por temor a Deus, obediência pela fé. Eu sei que vai ser bom esse negócio aqui. Esse negócio aqui vai dar bom, não vai dar ruim. E a terceira obediência, obediência por amor. Ele amou ao Senhor mais do que ao próprio filho, não negando a vida do seu filho amado a Deus. Amar a Deus mais do que as coisas que a gente mais ama aqui nesse planeta, né? Quando Jesus falando sobre o resumo da lei, ele disse o quê? Primeiro grande mandamento é adorareis somente ao Senhor o seu Deus, não sei o quê, e amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. Quem cumprir isso, cumpre toda a lei e os profetas. Abraão, a base da vida cristã de hoje nasce em Abraão. Obediência por temor, obediência pela fé, obediência por amor. Essas são as bases da nossa vida espiritual. O fato de Abraão pôr a lenha nas costas de Isaque mostra a figura de Jesus com a cruz nas costas. Exatamente isso, a figura de Jesus com a cruz nas costas. Abraão ia imolar, matar o seu próprio filho. É Deus Pai vendo Jesus caminhando para a cruz, né? Então, toda simbologia, toda profecia, toda figura do sacrifício de Jesus estava nesse momento aqui entre Deus e Abraão, onde
aquilo que começa com promessa vira uma aliança, vira um pacto e vira um juramento de Deus. Vira uma aliança incondicional. Abraão, não importa o que seus descendentes façam, eu vou fazer acontecer. Eu vou trazer os seus descendentes desobedientes, incrédulos e tal. Eu vou acabar trazendo esse povo para mim e com a tua descendência eu vou fazer essa obra. Queridos, não se iludam. Você pega lá Apocalipse e vai ver os finais dos tempos, o final da história. E Deus vai continuar falando de Israel, vai continuar falando da igreja e vai continuar falando das nações. Deus trabalhando com Israel, Deus trabalhando com a igreja, Deus trabalhando com as nações. Na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra estarão presentes Israel, a igreja e as nações. Mateus 26, 27 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mateus 14, 24, o sangue do pacto derramado por muitos. Lucas 22, 20, este cálice é o novo pacto em meu sangue. 1 Coríntios 11, 25, este cálice é o novo pacto no meu sangue. Então, neste momento em que Jesus morre, estava acontecendo como se fosse uma nova aliança. Só que esta aliança já estava pré-determinada e definida e como que feita desde antes da fundação do mundo. Tem mais de uma dúzia de passagens na Bíblia que falam do sangue de Jesus como algo que aconteceu e foi determinado desde antes da fundação do mundo. Esta é a minha aliança, a aliança de Deus com os homens. Só que não é a nossa aliança, por quê? Porque Deus nos insere na aliança dele. Porque se nós fizéssemos parte da aliança, a gente tinha que cumprir a nossa parte. E ao não cumprirmos, a aliança estaria sendo quebrada. Mas Deus passa sozinho por entre os animais. Deus jura para Abraão: porque você não me negou, eu juro por mim mesmo que isso vai acontecer. As nações da terra serão abençoadas através da tua descendência. Tu serás o pai de muitas nações. Promessa sendo cumprida. A gente fala da circuncisão, né, da carne e tal, mas o verdadeiro sentido da circuncisão, ele é interno, ele é do coração e reflete o quê? A fé. O significado está todo na fé. Todo o cumprimento da lei seriam atitudes de fé, atitudes interiores, em que o homem interior ele entra naquele propósito. Mas não é o que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles tinham abandonado a fé e estavam vivendo apenas a norma da lei, o preceito da lei. E a gente vai entrar nesse assunto na próxima aula, tá? A partir da página 22. Tá? Nós vamos entrar aqui na próxima aula dando mais detalhes, né, essa transferência da lei e de propósito, que tem vários outros assuntos que eu vou precisar engatilhar a partir desses aqui. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai, na quarta aula, nós vamos estar aí tentando concluir o capítulo 4 e entrar no capítulo 5. Amém? Deus abençoe a todos, que essa mensagem traga graça, sabedoria, estruture poderosamente a tua fé, abra o teu entendimento. Eu oro para que o Espírito Santo esteja trazendo revelação e compreensão cada vez maior na tua mente, no teu coração, que aquilo que foi ministrado aqui
cresça e se desenvolva dentro de cada um de vocês, né, durante esses dias, durante todo esse curso, e que cada um de vocês, alunos que assistem aqui direto no online, que estão assistindo depois, sejam poderosamente trabalhados, desenvolvidos na fé pelo Senhor, que entendam Deus atuando nas suas vidas. É muito importante esta compreensão na tua alma, no teu coração, no teu espírito, daquilo que Deus está realizando na tua vida, ao compreender aqui um pouco do Antigo Testamento, da história de Israel, como Deus agiu na vida dos seus grandes homens. Amém? Deus te abençoe. Eu vou encerrar, né, essa gravação aqui.